já a gente vai dar início, né? Novamente agradecendo o professor Alexandre, que além de dar uma aula, né, excelente no curso, a gente gostou muito, dispôs o seu tempo aqui para novamente conversar um pouquinho, e agora num outro modelo, né? Num modelo onde ele vai dar uma atualizada na gente em relação ao que aconteceu depois daquela aula, mas também a gente vai ter um espaço aí para as perguntas. Então, várias vezes eu vou copiar e colar as nossas regrinhas ali no chat, porque as pessoas vão entrando, né, e não têm acesso ao que foi discutido antes. A gravação, como sempre, vai ficar lá na playlist do YouTube. E fiquem à vontade para ir mandando as dúvidas pelo chat ou para pedir a palavra, que conforme for dando certo, a gente vai liberando os microfones, tá bem? Então, obrigado, professor Alexandre, fica à vontade. Bom, eu que agradeço, a Daniela, Ayrton e todo mundo aí que está presente, me convidou. Então, como a professora Daniela mencionou, eu vou fazer uma atualização rápida aí sobre o que tem acontecido em termos de pesquisas de inteligência artificial para a COVID, né, em termos do nosso laboratório, e depois eu vou falar sobre as questões aí que vamos começar a trabalhar agora. Então, deixa eu compartilhar aqui minha tela. Então, é uma coisa bem rápida, e daí eu já abro para as perguntas. Estão vendo? Sim, professor, tudo certo. Tá ótimo, obrigado. Então, só relembrando, né? Então, o que seria machine learning, né? Que, como eu mencionei na aula, é a área que hoje domina a inteligência artificial. Tá? A ideia por trás de machine learning é desenvolver algoritmos que tomem decisões inteligentes, tá? Com regras aprendidas com exemplos. Tá? Então, o algoritmo vai aprendendo as regras para tomar uma decisão inteligente a partir dos dados passados, ele aprende essas regras e aí a gente testa se ele funciona nos dados futuros. Tá? Essa é a ideia de machine learning e serve para qualquer tipo de regra de tomada de decisão que a gente tenha dados para treinar o algoritmo. Tá? Então, o algoritmo ele vai aprendendo, por exemplo, como auxiliar no diagnóstico de alguma doença, como estabelecer um score de risco para esse paciente ter AVC, ter infarto, ir a óbito. Tá? Um grande número aí, tudo que for possível, né, tomar decisões inteligentes e que a gente tenha dados, né, machine learning funciona. Tá? Consegue aprender essas regras complexas e, né, o grande objetivo é testar se está tomando decisões inteligentes, a melhor decisão possível, né, se está acertando. Né, e a gente tem pouco interesse em entender a associação de fatores. Tá? O nosso objetivo é tomar a decisão, tá? E tomar a melhor decisão possível. Tá? Por exemplo, no caso de Covid, eu intubo ou não intubo esse paciente? Eu interno ou não interno? Tá? Eu dou esse medicamento ou dou aquele outro medicamento? Então, são decisões aí de tomada de decisão, né? Problemas de tomada de decisão do dia a dia, área bem prática, bem mensurável. Tá? Você consegue mensurar se as suas decisões estão sendo boas ou não, tá? A partir das decisões dos algoritmos. Tá? Então, é uma área muito interessante. E eu cheguei a mencionar, né, então, esse nosso primeiro artigo, que procurou, foi o primeiro artigo, isso está registrado, porque a gente publicou como pré-print, foi o primeiro artigo no mundo a descobrir isso, que a gente conseguia diagnosticar a COVID bastante bem, só com dados de hemograma, só com dados de exame de sangue. Tá? Desde que a gente publicou esse artigo em abril, a gente descobriu isso, e aí foi uma parceria com o Einstein, e o Einstein divulgou todos esses dados para todo mundo, aí outros grupos descobriram, aí começaram a aparecer outros artigos, etc. Mas foi tudo lá atrás que a gente teve essa ideia, a gente descobriu, avisou o Einstein, e o Einstein divulgou esses dados e começaram a sair muitas pesquisas nacionais e internacionais, né, confirmando esses achados. Tá? Então, usamos poucas variáveis, idade, sexo, resultado de hemograma, e mesmo com poucos pacientes, então era o primeiro mês da epidemia, da pandemia, né, no Brasil. Então, tínhamos poucos pacientes, primeiro 200 pacientes do Einstein, que foi aí o primeiro grande hospital a ter casos de Covid, exatamente pela característica da chegada do Covid no Brasil, que eram, né, em geral, pessoas que foram para a Itália, né, e voltaram com Covid. Nós mostramos aí com poucos pacientes, conseguimos uma performance muito boa, então os algoritmos conseguiram aprender, só baseado, né, nas características, idade, sexo, hemograma, quem teria a COVID, né, sem
ou seja, dá um resultado preliminar aí para os médicos antes da chegada do exame de RT-PCR, que é o padrão ouro. Tá? Então, o RT-PCR naquela época estava demorando muito para chegar, e hoje no Brasil ainda em muitas cidades está demorando muito também, tá? Para chegar ao resultado, está com fila, está com dificuldade, principalmente cidades pequenas, que é onde a pandemia está avançando no Brasil agora. Então, antes da chegada do resultado, a gente já consegue avisar para o médico qual o risco desse paciente ter, de fato, Covid, para iniciar, né, tanto medidas preventivas, quanto necessidade de isolamento desse paciente. Tá? E aí, com isso, desenvolvemos essa rede, que é a IACOV-BR, Inteligência Artificial para Covid-19 no Brasil, onde já criamos, né, uma rede de hospitais no Brasil inteiro. Então, uma pesquisa coordenada por nós, da USP, mas também temos pesquisadores ativos da Federal de Pelotas, da Estadual da Paraíba, da Fiocruz do Paraná, da Federal de Goiás e do Hospital de Moinhos de Vento aí de Porto Alegre. Tá? E temos outros números de hospitais entrando no grupo, tá? Mas esse daí seria os pesquisadores coordenadores, seriam dessas instituições. E temos uma boa notícia, né? Então, o CNPq abriu um edital de Covid, né, que foi um dos mais concorridos, provavelmente o mais concorrido da história da ciência aqui no Brasil. Foram 2.200 projetos enviados para submissão e apenas 4% foi aprovado, então foi muito concorrido. A gente teve a sorte de conseguir esse financiamento. Tá? Então, agora a gente tem, de fato, essa rede, temos o financiamento oficial do CNPq. Então, essa é a ideia da nossa rede, né? Hospitais nas 5 regiões brasileiras para validação dos algoritmos. Tá? Então, desenvolver os algoritmos no Brasil e ver se eles funcionam. Tá? Será que eles funcionam em Campina Grande? Será que funcionam em Belém do Pará, em Porto Alegre, Curitiba, Juiz de Fora, São Paulo, Rio de Janeiro, Goiânia? Então, temos aí no Brasil inteiro, bem espalhado, esses nossos hospitais, que vamos começar agora a tentar validar. Então, a gente já descobriu que eles funcionam para muitas coisas de Covid, para diagnóstico e prognóstico. Tá? E a gente vai entrar nessa segunda fase, que a gente vai ver o quanto a gente consegue transferir esses algoritmos nas diferentes regiões. Essa é a primeira vez que isso vai ser feito em inteligência artificial no Brasil. Tá? Descobrir se um algoritmo desenvolvido em São Paulo funciona em Porto Alegre, por exemplo. Tá? Se funciona em Campina Grande, na Paraíba, se funciona em Fortaleza. Tá? Então, são 3 subprojetos, né, dentro dessa rede. O primeiro é a predição diagnóstico, desenvolver e validar algoritmos para auxiliar nessa rapidez de diagnóstico. Você tem que esperar o exame RT-PCR. Então, mesmo nos melhores lugares, né, ainda está levando cerca de 12 horas o resultado, né, o mínimo, assim, o piso de tempo tem sido 12 horas, nos lugares mais rápidos. Alguns lugares estão levando vários dias para chegar a esse resultado diagnóstico. Tá? E o hemograma fica pronto em 40 minutos, 1 hora. Tá? Então, nessas 11 horas de janela, assim, no melhor cenário, a gente já tem essa ideia de avisar os profissionais de saúde sobre o risco desse paciente ter. Segundo lugar, desfecho. Tá? Então, estamos predizendo o risco dos pacientes irem a óbito, pacientes com Covid, né? Irem a óbito, irem para UTI e precisarem de ventilação mecânica. Tá? Baseado nas características coletadas logo na chegada do resultado do RT-PCR. Tá? E o terceiro projeto é começar a identificar nexos causais, e a gente entraria em estudos mais tradicionais de estatística, né, estudos de tentativa de estabelecimento de alguma causalidade ou associação entre fatores. Tá? E no final, na cereja do bolo, a gente quer finalizar com o primeiro estudo clínico randomizado de inteligência artificial no Brasil. Então, a gente tem o financiamento do CNPq para terminar com isso. Tá? E temos vários outros subprojetos. Eu queria falar de um importante, que é decisões sobre reabertura. Tá? Então, a gente tem dois momentos de reabertura, né? Que é o momento atual, que é a reabertura sem vacina. Tá? E depois vamos ter um momento de reabertura com vacina. Tá? E quais são as grandes questões aí em aberto sobre esses dois momentos? Então, em primeiro lugar, sem vacina, né, que é a situação atual. Então, para quem que a gente vai dar prioridade de reabertura? Tá? Então, pensando do ponto de vista de saúde, né? Eu sou economista, tá? Mas
ignorando a questão da economia. Eu acho que a economia não volta se a saúde não estiver resolvida. Eu e todos os economistas que eu conheço achamos isso, tá? Tirando alguns aí, infelizmente, aí que tem voz no governo, aparentemente, tá? Mas todos os economistas sérios que eu conheço acham que, em primeiro lugar, a gente tem que resolver o problema de saúde pública e depois pensar na questão econômica, tá? Então, a economia não volta se a gente não resolver a saúde pública, tá? Então, sem vacina, né? Então, para quem que você vai dar prioridade para voltar à vida normal? Tá? Entre as pessoas aí que não tiveram Covid, tá? Em primeiro lugar, quem tem baixo risco de infecção. Tá? Então, no momento sem vacina, você quer abrir para algumas pessoas, serve para quem? Para aqueles que provavelmente não vão ser infectados, caso a gente abra. Tá? Segundo lugar, para quem tem baixo risco de morrer se for infectado. Tá? Então, para as pessoas que, dada uma infecção, elas vão ficar bem. Tá? Elas não vão morrer. E, em terceiro lugar, UTI. Né? Quem não vai precisar de UTI se for infectado. Tá? Então, abre para quem, no caso atual? Né? Para quem não vai ser infectado, ou para quem, se for infectado, vai ficar bem. Tá? Essa seria, do ponto de vista de saúde pública, para essas pessoas que a gente, tendo que dar prioridade de reabertura, a gente daria para elas. O que isso é? Isso é um problema de machine learning. Tá? Isso é um problema de predição. Tá? Qual é o risco da pessoa, dadas as características dela, ser infectada? E qual é o risco da pessoa, dadas as características dela, e sendo infectada e parar numa UTI e a óbito? Isso é um problema de predição. Isso é um problema de machine learning. A gente está começando a trabalhar nisso com alguns dados que a gente está obtendo. Em segundo lugar, a gente entra na situação com vacina. Tá? Então, a gente espera que eventualmente vai ter uma vacina, tá? Minimamente eficaz, tá? que traga alguma imunidade. Tá? A gente não sabe por quanto tempo, mas a gente espera, são 130 vacinas hoje que estão em teste, tá? Em estudo clínico randomizado. Então, a gente espera que alguma delas, né? Então, pode ser possível que alguma delas vai funcionar adequadamente. Qual que é o problema que a gente vai ter? É que o Brasil tem 200 milhões de habitantes, né? E a gente não consegue produzir vacina para 200 milhões de pessoas do dia para a noite. Tá? Então, o que vai ter que acontecer? Vai ter que ser uma distribuição gradual dessas vacinas. E para quem que a gente vai dar prioridade? Aí a gente entra nessa questão. Tá? Quem que vai receber primeiro a vacina? Tá? Então, vai ter que ser por ondas esse recebimento de vacina. E quem começa primeiro? Tá? Então, quem que começa primeiro vai ser as pessoas, né? Deveria ser, né? As pessoas que têm alto risco de infecção. Tá? Aqui a gente vira o jogo. Tá? Aqui, sem vacina, é melhor você não ter risco de infecção. Com vacina, é melhor você ter risco de infecção, que aí você vai ser o primeiro a receber. E as pessoas que, sendo infectadas, vão ter um desfecho ruim. Tá? Vão a óbito ou vão precisar de uma UTI. Então, para essas pessoas, então agora o jogo virou, tá? Quando a gente tiver vacina. De termos, né, em quem está feliz aqui, né? Antes eram as pessoas de baixo risco, agora são as pessoas de alto risco, tá? Então você vai ter que dar prioridade, né, se houver uma estratégia de reabertura, né, que provavelmente, né, baixas probabilidades aí, dada a situação dos governos, né, municipais, estaduais e federal. Mas, se a gente tiver uma estratégia séria de reabertura, vai ter que ser esses critérios, tá? Quando tiver vacina. Tá? O critério vai ser quem vai se beneficiar mais da vacina. Tá? E o que isso é, de novo? É um problema de predição, é um problema de machine learning. Tá? Então, dadas as minhas características, qual é o risco de, se eu for infectado, eu ir parar na UTI? Tá? Ou ir a óbito? Então, eu deveria ter prioridade de recebimento de vacina. Tá? Em relação a uma pessoa, né, falando hipoteticamente, em relação a uma pessoa que, se for infectada, nada vai acontecer com ela, ou vai ser assintomático, ou vai apenas, né, desenvolver sintomas leves. Tá? De novo, isso é um problema de machine learning. Também é outra questão que estamos trabalhando. Tá? Então, só para atualizar aí sobre o tipo de problemas aí que estamos envolvendo, atualizar sobre a evolução do grupo, tá? E, de novo, aí, ficou à disposição aí o nosso laboratório aqui na Faculdade de Saúde Pública da USP,
está sempre aberto aí a novas colaborações e novas ideias. Obrigado, gente. Obrigado, professor, pela atualização aí, né, de como estão, do que vocês estão pesquisando, né, no que vocês estão trabalhando. Parabéns aí pelos projetos. E acho que agora a gente pode abrir para as perguntas. Ayrton, você sempre tem alguma coisa em mente? Você já quer iniciar enquanto o pessoal vai quebrando a gelo? Bom, eu tenho dois pontos. Um que foi levantado pela Patrícia, né? Eu só vi o título do site dizendo que modelos de predição e prognóstico do Covid-19 para a tomada de decisão médica são insuficientes, são falhas, dizem pesquisadores. Não sei se a Patrícia tem alguma informação, é só clicar ali no site que a Patrícia compartilhou. Deixa eu ver. Eu vou até colocar aqui de novo para quem entrou depois, né, e não conseguiu olhar. E depois eu tenho outra pergunta, mas Patrícia, quem sabe tu falas sobre essa... Na verdade, a gente, no Equator, a gente trabalha muito com a avaliação da qualidade do reporting, né, dos artigos científicos. O Gary Collins, provavelmente o Alexandre vai conhecer. Conheço, infelizmente, conheço. Então, eu posso falar, então, do... Desculpa, Alexandre, te interrompi. Não, você quer falar antes, Patrícia? Desculpa, eu pensei que era para eu falar. Pode falar, desculpa, achei que acho que era só para levantar para eu falar. Eu estou com dificuldade de ver vocês, eu só consigo me ver, que não é uma boa visão. Mas, enfim, eu estava dizendo que no Equator a gente trabalha muito com a avaliação da qualidade do reporting, das coisas que estão sendo publicadas. E esse é um trabalho importante do Gary Collins, que acho que você deve conhecer, é um especialista em modelos prognósticos e diagnósticos. E eles fizeram um amplo levantamento dos modelos de predição em Covid e chegaram à conclusão de que está tudo muito mal reportado, todos os artigos que eles levantaram na revisão sistemática tinham problemas de reporting. Então, a recomendação geral desse trabalho é, por favor, quando forem fazer a publicação, usem a Reporting Guideline, que se chama Tripod, que é apropriada para esse tipo de estudo. Sim, exatamente. Então, eu conheço esse estudo. Ele tem diversos números de problemas, né? E tanto que esse grupo que fez esse estudo é um grupo que tem como estratégia de pesquisa, né, área de pesquisa, a crítica a modelos de predição, né? Uhum. E o problema desse estudo é que eles pegaram só artigos publicados nas primeiras semanas do Covid-19. Esse estudo está sendo renovado. Ele foi renovado e foi renovado até um dia antes da saída do nosso artigo, tá? Então, ele foi renovado até o dia 6 de abril, nosso artigo saiu dia 7 de abril. Tá? Por algum motivo eles tomaram essa decisão. E o nosso artigo, obviamente, segue o Tripod e muitos outros artigos, né, que saíram depois desse primeiro mês. Né? Então, no primeiro mês, que tipo de artigo de predição saiu? Em geral, foi artigo da China, em geral, de fato, de baixa qualidade, etc. Baixíssimo. Tá? E aí eles fizeram essa revisão durante 2 semanas e depois eles abriram mais uma semana, não entendi direito, porque eles pararam dia 6 de abril, porque o artigo saiu agora, saiu em junho. Tá? E eles só foram até o dia 6 de abril, nosso artigo saiu dia 7 de abril. Então, quando saiu essa nova revisão, eu fui atrás, né? Eu falei, nossa, que bom, saiu uma nova revisão, então agora eles não vão conseguir falar que todos os artigos de predição são ruins, né? Mas aí eles pararam um dia antes da saída do nosso artigo. A revisão está em andamento, é só que você sabe que eu não sei se eles vão lançar outra versão, infelizmente, porque se eles lançarem outra versão, vai cair tudo que eles falaram antes, né? Que os artigos de Covid estão tendo problemas e que não são bons e que não seguem o Tripod. Porque eu sei que a partir do dia 7, né, além do nosso artigo, saíram vários outros. Que você acha que estão bons? Que estão seguindo o Tripod, obviamente, né? E que entrariam lá como artigos. Então,
eu tô para sair, eu tô para aguardar, Patrícia, se você souber da saída de uma nova versão. Eu desconfio, porque, como eu falei, é um grupo, né, não é só o Gary Commons, é um grupo da Holanda, que a área de pesquisa deles é essa, né? Então, criticar artigos de predição. Não, Né? O divertimento deles não é criticar. O divertimento é avaliar e levantar... Então, em geral, eles querem uns artigos assim, bem duvidosos, assim, no sentido que buscam, de certa forma, procurar os piores artigos possíveis da área de predição, que muitos deles têm problemas mesmo, tá? Mas, assim, é uma diferença da gente falar que, tem muita coisa ruim em predição, assim como existe muita coisa ruim em inferência, existe muita coisa ruim em todas as áreas. Claro. É diferente a gente falar isso, e eu falo isso bastante, do que falar que tudo que é ruim. Tá? Então, assim, precisa ter, e em geral, nesses artigos de revisão do grupo que tem saído, eles procuram artigos muito antigos, né? Por exemplo, artigos até 2016, eu acho que esse grupo daí também tem uma coisa assim, falando que até 2000, então os artigos de predição, regressão logística ou algumas análises básicas são tão bons quanto as outras áreas com mais detalhes ou com mais complexidade, etc. E aí eles param em 2016, por exemplo, que é um artigo famoso que eles têm, que saiu ano passado, que aí parou em 2016, né, que era uma época que, de fato, as pessoas não sabiam muito bem o que estavam fazendo. Né? Então, eu estou para ver, né, eu gostaria muito... Não é o caso deste, né? Eu gostaria muito que saísse uma nova versão desse artigo, que fosse além do dia 6 de abril, tá? E eu tô aí bem em cima, eu gostaria de ver essa nova versão, porque aí já muda, né? Porque aí eu conheço, né? E de fato, antes disso tinha muito artigo ruim, né? Mas a partir do dia 6 de abril começou a aparecer muito artigo bom, tá? Então eu gostaria de ver essa nova versão com esses artigos, porque de fato era o início da pandemia. Tá? Muita coisa ruim saiu publicada no início da pandemia, não só em AI. Muita coisa ruim no primeiro mês, então eram artigos de grupos pequenos, que analisaram dados pequenos, da China, e não sabiam muito bem o que estavam fazendo, etc. Os artigos bons começaram a sair depois, né? Então, caso venha a sair uma nova versão, eu gostaria muito de ver como é que eles vão lidar com isso, porque os nossos artigos seguem o tripod, né? Então, sempre a gente segue e vai muito além do tripod, né? E eu, na verdade, eu li a primeira versão desse artigo, e a gente discutiu no nosso laboratório, e de fato os nossos artigos seguiam todas as críticas ali. Tá? Então foi uma pena parar logo no dia 6 de abril. Para poder publicar o artigo, eles tinham que parar em uma data, tá certo? Então não tem jeito, é uma coisa um pouco arbitrária. Não, eu concordo, assim, mas foi um artigo que saiu em junho, né? Saiu agora, e a data de parada foi 6 de abril. O que sem problemas, assim, mas se sair uma nova versão, né, ou quando sair uma nova versão, acho que você está mais por dentro que eu gostaria muito de ver, porque vai ter que mudar o título, por exemplo, do artigo. Né, porque eu sei que muitos artigos que estão dentro do tripod, eles saíram depois do dia... E como eu falei, né, dia 6 de abril. Então a pandemia começou com força em março. Né, então... você precisava coletar todos esses dados, desenvolver os algoritmos, escrever os artigos e publicar esse artigo. Tudo numa questão de um mês. Né? Então, os grupos sérios conseguiram fazer tudo isso, são muito poucos. Né? Os grupos que conseguiram fazer tudo isso em um mês são aqueles que pegaram qualquer coisa e lançaram ali, escreveram um pré-print muito rápido e, de fato, né, na primeira semana... Mas isso é bom, assim, artigos ruins são bons para a ciência, eu acho que a gente aprende muito. E tanto no meu laboratório, a gente sempre discute artigos ruins. Né? Eu sempre trago artigos para os meus alunos discutirem, a gente fala o que a gente faria melhor, o que a gente não faria. Tá? Então, acho que artigo ruim faz parte da ciência. O que não pode é tentar colocar um estigma numa área baseado só nos artigos ruins, né? Numa época que teve todos esses problemas. Eu tenho certeza absoluta de que a intenção do grupo não é colocar estigmas, é cumprir a missão, principalmente do Equator, que é o de tentar fazer com que todos os grupos, não só os grupos de excelência como o seu, mas todos os grupos trabalhem com um padrão mínimo de reporting, entende? Isso é ótimo. Não é à toa que você conseguiu esse financiamento do CNPq, é porque você se destaca na sua metodologia e no seu reporting.
mas todo mundo que ficou abaixo desse padrão é porque não está trabalhando tão bem e não está reportando tão bem. E essa é uma realidade. Isso é ótimo, isso é ótimo. A gente discutiu várias vezes no curso, né, que com a pandemia vieram uma chuva, né, de artigos ruins, e muitos artigos ruins publicados em revistas de alto impacto, né? A gente já teve retratação de vários, exatamente. Né, a história dos pré-prints, então acho que de todas as áreas foram bem afetadas, né? Vou colocar eu queria fazer uma... tá. Não, acho que o que fica dessa discussão é que justamente assim, os artigos de inteligência artificial, né, também primam pela qualidade, que a gente tem tutoriais para avaliar a qualidade, também se preocupam com isso, né? E daí, até nesse sentido, quando eu vi o Alexandre apresentar, assim, parabéns pelos projetos, acho que são bem importantes nesse momento. E eu fiquei imaginando, depois o Ayrton também pode comentar, assim, será que nós vamos acabar com os estudos retrospectivos? Porque, no fim, a inteligência artificial faz isso, ela faz combina, né, vários dados retrospectivos e olha para esses dados. Então, assim, o que a gente fazia de uma maneira muito manual se faz de uma maneira muito mais rápida, né? E daí até outra pergunta, só um pouquinho, aproveitando que a questão da qualidade, eu queria saber um pouquinho mais do ensaio clínico, porque é justamente isso, vocês pretendem avaliar os resultados que vocês têm utilizando a inteligência artificial, que se ela realmente conseguiu predizer, né, uma melhor escolha do paciente ou uma melhor escolha do tratamento. Então, eu queria que tu comentasse um pouquinho sobre isso, tá? Ótimo, obrigado, Karine. Então, essa questão sobre... É um erro, né? Essa questão de achar, né, ou algumas pessoas têm um pouco de receio disso, né, que a inteligência artificial veio aí para mudar a ciência. Na verdade, não. Que a inteligência artificial veio aí para abrir uma nova área, que é essa área de predição. Tá? Porque os estudos clássicos, né, os estudos da área científica que existem há muito tempo, né, estão certíssimos. Né? Então, como é que você vê a associação entre fatores? Né? Você precisa ver como esse fator está associado ao outro fator, independentemente das outras características. Né? Então, você faz um modelo de regressão logística, um modelo de regressão linear, você controla pelas variáveis de confusão, e aí você tem uma associação significativa com desfecho. Isso é ótimo, é exatamente para isso que serve e funciona muito bem. O que Machine Learning está trazendo de novo é falar que, essa associação é interessante, é importante, mas o que a gente quer? A gente quer acertar o Y. A gente quer acertar o que vai acontecer, independentemente de a gente não souber as causalidades lá dentro. Né? Porque na área da saúde a questão de causalidade é muito complexa, a gente sabe muito bem. Né? Então, os fatores interagem entre si, né? Você tem o problema de fator de confusão, você tem a questão de proxy, né, você precisa fazer essas análises tradicionais não no sentido pejorativo, mas no sentido que já existem, já são muito sólidas e muito conhecidas há bastante tempo. Né? Então, é assim que você faz. Então, o que Machine Learning traz diferente? Traz o foco na predição. Né? O foco em vamos ver se eu consigo acertar o que vai acontecer com essa pessoa e não ver se fatores estão associados um com o outro. Tá? Então é nesse sentido. Então, assim, Machine Learning não vem substituir nada, não vem tornar nenhuma área da ciência errada. O que vem é abrir essa oportunidade de predição. Tá? Que se fazia de uma forma bem simples, de uma forma bem por alto, mas, historicamente, a ciência sempre foi inferência. Tá? Sempre foi associação de fatores. Tá? Enquanto que na predição a gente está querendo acertar se essa pessoa vai ter, que tem Covid, se ela vai acabar na UTI, se ela vai acabar indo para óbito, etc. Tá? Bom, eu vou começando a colocar as perguntas aqui do chat, ou os comentários, né? O Rafael Pacheco coloca, né? Olá, Alexandre, existe algum país ou órgão que atualmente está recomendando uma política ou ação para a Covid-19 baseado em um desses modelos, né, desenvolvidos por meio de inteligência artificial? Então, e aí entra na outra pergunta da Karine, desculpa, eu esqueci de responder, que é a questão do estudo clínico randomizado, né? Qual que seria a nossa ideia? Então, depois que a gente vê
aqueles algoritmos, né, e a gente está vendo que eles estão funcionando para tomar decisões inteligentes, né, a gente começar a ver se, então eles funcionam na teoria, mas será que quando eu der isso para o médico, essa informação, né, de que esse paciente tem alto risco de ir para a UTI, né, ou de acabar indo a óbito, será que isso muda a conduta dele? Tá? Então essa vai ser a segunda fase, onde a gente vai dar esses algoritmos para alguns médicos, não dar os algoritmos para outros e analisar a evolução desses pacientes, né? Se eles estão evoluindo de uma forma diferente. Tá? Então, só aí a gente começaria a pensar em colocar esses algoritmos na prática. Tá? É uma área que a gente tem muito medo, no sentido que muito receio, muita cautela, no sentido de não queimar a área. Tá? Então, a gente não começaria a colocar os algoritmos em prática sem eles estarem totalmente validados, com estudo clínico randomizado, tá? E mostrando que eles têm poder de generalização em várias regiões. Né? Porque se eu desenvolver um algoritmo no Einstein, né, será que ele funciona, por exemplo, no moinho de vento? Tá? Isso que a gente vai testar agora. Funcionando no moinho de vento, que talvez tenha o mesmo público ou um público parecido, será que ele funciona no hospital público de Campina Grande? Será que ele funciona no hospital público de Goiás? Tá? Então, tudo isso a gente vai ter que ir validando. Tá? Esse é o objetivo do estudo, a gente validar em várias regiões. Tá? Depois a gente validar em várias regiões, a gente mostrar que ele tem essa generalização, a gente começaria a ver, ok, funciona na teoria, vamos fazer estudo clínico randomizado. Tá? Que é uma coisa que muitos grupos, né, no mundo estão começando agora, né, não só para Covid, mas em machine learning e modelos preditivos em geral. Então, começando esse ano começaram estudos clínicos randomizados de machine learning. Né? Por quê? Porque é uma área muito nova. Tá? Então, chegou na área da saúde, como eu estava falando, né? Recentemente, tá? Se faziam estudos muito ruins lá atrás, tá? E começou a chegar o conhecimento evoluído na área da saúde nos últimos anos agora. Tá? Então, a gente está descobrindo o que funciona, tá? Que é uma área que já funciona aí no mercado de trabalho, os bancos usam muito, todas as empresas usam para tudo, a Amazon tem uma equipe gigantesca, então funciona em todos os lugares. Tá? E a gente está vendo na área da saúde para que funciona melhor. Que aí seriam essas áreas que a gente começaria a fazer essas análises. Tá? Então, no caso de Covid agora, né, por ser uma emergência, a gente mudou tudo para o nosso laboratório para a área de Covid, mas à medida que a gente for desenvolvendo esses algoritmos e vendo, né, e confirmando, pode ser que eles não funcionem, tá? Não tem nenhum problema, os meus alunos descobrem várias coisas que não funcionam, né? Em geral é porque a gente tem poucos dados, ou porque tem variáveis preditoras fracas, tá? Mas vira e mexe um aluno contra alguma coisa que a inteligência artificial naquele banco de dados dele não funciona muito bem. Então pode ser que os dados que a gente tem hoje nos hospitais talvez não funcionem muito bem para predizer Covid. Já vou adiantando que funcionam, tá? Então a gente já tem dados de vários hospitais que têm mostrado que funcionam muito bem para óbito e UTI, ventilação mecânica um pouco pior, tá? Mas óbito e UTI para pacientes com Covid sim. Tá? Então a gente começou essa semana a validar esses algoritmos. Mas só para dizer que a gente tem muita calma nesse sentido, tá? Não tem pressa, porque a gente não quer queimar a área. Tá? A gente não quer começar a distribuir esses algoritmos e eles começarem a ter uma performance preditiva ruim. E as pessoas falarem, olha só, né, machine learning não funciona, inteligência artificial não funciona. Então, quando a gente colocar eles na prática, vocês vão ter certeza que a gente já passou por milhões de testes, tá? Já validou em vários lugares e já fez um estudo clínico randomizado de algoritmos de inteligência artificial, que vai ser a nossa cereja do bolo aí da pesquisa do CNPq. Eu acho que esse esclarecimento, né, de que é uma área muito nova e que essas coisas estão sendo testadas e não é necessariamente fazer o estudo e já colocar tudo em prática, né, é bem importante. E a Patrícia também está esclarecendo, né, que quando ela estava falando dos estudos, era sobre a referência, estava se referindo à qualidade do relato do estudo, né, e não da execução do estudo em si. Mas a execução às vezes é ruim também, Patrícia. Não tem problema, não, é verdade. Às vezes em todas as áreas, né? A gente está vendo assim. Essa sua matemática eu não entendo, eu entendo do texto. Sim, mas às vezes os estudos também são ruins, então pode criticar também. São ruins mesmo. Tá? Deixa eu ver o que o Lincoln estava falando aqui. Não funciona, é verdade. Então acho que o Lincoln está certo. Então, perfeito. Ele também estava falando um pouco de uma forma simplista, tá, Lincoln? Desculpa. Mas é, de fato, uma forma simplista que eu estou falando. Funciona ou não funciona. Obviamente, não existe um patamar que eu falo
que essa decisão é boa e a partir de um certo número essa decisão é ruim. Não existe esse patamar. Tá? Existe sempre uma questão do erro, que é o que você menciona aqui. Tá? Então, é exatamente isso. Tá? Desculpa aí que eu, assim, para não entrar em questões muito técnicas, eu fiquei falando funciona ou não funciona, mas de fato. Né? Então, existem algoritmos que têm muito erro, tá? que tomam decisões ruins, né? E existe algoritmos que tomam decisões boas, e existe ali uma área cinzenta ali no meio, tá? Que o algoritmo está errando, a gente sempre espera que o algoritmo erre, né? Nenhuma decisão é perfeita, sempre tem viés aí, como você mencionou, ou alguns erros de medida, etc. Tá? Então, nenhum algoritmo ele é perfeito, e a gente não tem uma coisa de funciona ou não funciona, tá? Concordo plenamente, tá? Mas a gente consegue falar, por exemplo, mostrando todas as métricas, né, uma área abaixo da curva acima de 0,9, uma boa especificidade, uma boa sensibilidade, uma boa calibração, etc. A gente, de certa forma, a gente fala que esse algoritmo funciona bem, tá? Ele toma decisões inteligentes, tá? Ele tem uma boa performance, né, que a gente chama na área de machine learning, tá? Eu acho que é exatamente isso, né? Então eu estava sendo muito simplista mesmo, falando que funciona ou não funciona. Achei interessante você falando agora, porque me lembrou muito os testes diagnósticos, principalmente os testes rápidos agora, né? Que para a população geral é muito deu positivo, deu negativo, né? Essa questão do falso negativo e o falso positivo é uma questão muito nebulosa para a população geral. A gente falou um pouco disso na semana passada. Bom, o Massur perguntou se a gente já tem alguma publicação com inteligência artificial sugerindo, avaliando ou mesmo comprovando a questão sobre o isolamento total. Tá, sobre o isolamento. Sobre o isolamento, se funciona ou não funciona. Eu acho que daí seria um estudo mais tradicional de estatística, né? Você faria uma associação de ver as regiões que isolaram e não isolaram, qual foi a taxa de infecção dos residentes. Então, acho que não seria um problema de predição, tá? Pelo menos eu não tenho visto nada de machine learning aqui. Então, eu acho que daí seria um estudo tradicional de estatística mesmo, de associação, que a gente na área de machine learning chama de estudo de inferência. Tá? Então, acho que não iria de machine learning. E só voltando, de novo, eu fico respondendo as perguntas para trás, fico esquecendo de responder as novas. Sobre se tem algum país já usando, então a minha resposta tem a ver com o que eu falei lá de estudo clínico randomizado. Então, infelizmente, a gente ouve falar que alguns hospitais estão usando algoritmos já para tomar a decisão, tá? Mas tudo muito por baixo do pano. Tá? Eu acho que esses algoritmos precisam passar pela mesma sequência de aprovação de medicamentos, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos, tá? Com o FDA. Então, o FDA, que é a Anvisa dos Estados Unidos, tá? Que é quem aprova os medicamentos, né? Além de outras coisas, etc. Tá? Mas eles estão aprovando o algoritmo de machine learning para tomar decisões na área da saúde, igual eles fazem com o medicamento. Então, você tem que mostrar, tem que comprovar que ele funciona, tá? Que ele tá resolvendo aquilo que ele quer resolver. Tá? O FDA vai lá, olha o teu artigo, analisa tal, e aprova para uso. Tá? Então, eu acho que o algoritmo de machine learning tem que passar por isso. Eu tenho tido muitas reuniões com a Anvisa e dado muitas palestras em Brasília antes, né, da chegada do Covid, exatamente sobre isso, e a Anvisa está muito em cima disso, muito interessada em começar a aprender a regular algoritmo de machine learning, principalmente na área da saúde. Então, se algum país está usando, como em geral, tá, eu espero que seja aprovado e validado esses algoritmos. Tá? Como eu falei, já tem alguns aprovados pelo FDA, mas eu não conheço nenhum de Covid, eu preciso dar uma checada. Tá? Mas existem algoritmos para, por exemplo, ajudar no diagnóstico de câncer de mama, por exemplo, que já foram aprovados pela Anvisa. Tá? Então, se forem esses algoritmos, pela Anvisa não, pelo FDA. Então, se forem esses algoritmos, ótimo, mas infelizmente a gente está ouvindo falar que muito hospital está inserindo esses algoritmos no software deles e usando isso sem uma validação correta, o que me causa muito medo no sentido de queimar a área. Causar aí algum escândalo, que já teve algumas áreas que tiveram esses escândalos, principalmente na área do direito, onde começaram a colocar algoritmos de machine learning em prática e descobriram depois que ele estava tomando decisões preconceituosas e etc. Tá? E aí ficou mal até hoje.
Uma Sur perguntou ainda se, até onde você sabe, só nos Estados Unidos está tendo essa validação, né? Esse registro, digamos, né, pela agência. Onde eu sei, só o FDA, mas eu imagino que a Europa esteja fazendo também. Tá? Eu tenho quase certeza que a Europa deve estar fazendo. Eles têm bons grupos de pesquisa, né, na França, na Inglaterra, de machine learning focado na área da saúde. Então, eles devem estar analisando, e tem muita startup trabalhando nisso, muita. Então, eles devem estar pedindo isso bastante. Eu vou continuar aqui na pergunta do Mansur, porque tem a ver. Ele pergunta sobre os dados que estão sendo apresentados pelos estados que efetuaram o isolamento de forma total ou parcial, se poderiam ser utilizados já, né, em uma avaliação. Mas acho que já está bem dentro do que você estava explicando antes, né, que seria um outro tipo de estudo, por isso que eu coloquei a pergunta dele agora. Bom, o Ayrton quer saber sua opinião sobre rastreamento facial em modelos de inteligência artificial. Aí ele até colocou o link de uma reportagem, né, de 2 reportagens aqui, para quem quiser saber mais sobre o assunto. Um problemão, Ayrton, obrigado pela pergunta, um problemão, tanto que semana passada, né, foi uma grande notícia aí dentro da área, muita gente comemorou, eu comemorei, que grandes empresas proibiram o uso de machine learning para identificação facial. Se eu não me engano, foi a Amazon, a IBM que suspendeu. Isso, e aí depois que a IBM suspendeu, mais uma ou 2 suspenderam na sequência também. Isso é uma área extremamente perigosa, que eu tenho muitas restrições a isso. Tá? Eu fiquei muito feliz com esse resultado, né? Acho que foi um resultado muito importante para machine learning, porque você, né, rastreamento facial é uma coisa que a China faz, por exemplo. Tá? Você consegue saber se o cidadão na China atravessou fora da faixa de pedestre. Tá? E já teve uma reportagem no New York Times que as pessoas estão, que o governo está criando um score de bom cidadão, que está rastreando até isso, se a pessoa está atravessando fora da faixa de pedestre. E nesse score de bom cidadão, a pessoa vai perdendo ponto, cada momento de não bom cidadão que ela vai sendo. Tá? Isso vai dificultando ela a conseguir empréstimo em bancos, por exemplo. Tá? Então, saiu no ano passado essa questão no New York Times. E, de fato, né, uma área muito avançada, rastreamento facial, identificação facial com machine learning. Tá? Então, é extremamente perigoso. Né? Então, imagine perseguição a opositores políticos. Né? Você consegue fazer isso via rastreamento facial, né? Então, a pessoa andou fora da rua, andou fora da faixa, foi visitar uma pessoa, foi não sei o quê. Imaginem hackearem isso, né? Imaginem um próprio governo autoritário, né, conseguir monitorar os seus adversários 24 horas por dia. Quando você coloca a câmera na rua, é isso que você consegue fazer com os avanços atuais de machine learning para reconhecimento facial. Então, é uma área que eu tenho bastante medo, que eu não trabalho e me recuso a colaborar com nada nessa área. E só para acrescentar, o problema é mais sério ainda, que pela reportagem que eu vi no The Guardian, fala isso, que a polícia tem usado isso e é muito inacurado, principalmente para negros. E nesse movimento que está ocorrendo, que iniciou nos Estados Unidos, mas agora está em todo o mundo, né, em que isso acaba rastreando, como tu falaste, pessoas de uma maneira inacurada, né? Então, acho que o ponto de vista ético é um aspecto muito importante nessa área, né? Sim, não, extremamente, né? E aí você começa Então, por quê, né? É um problema de machine learning clássico, né? Então, o algoritmo, ele aprende com os dados que ele tem. Né? Então, se você não treina caras, né, negras ou caras asiáticas, por exemplo, o algoritmo não vai aprender a reconhecer essas caras, ou vai reconhecer mal essas caras, vai fazer muitos erros nessas caras. Tá? Então, e que foi, né, uma coisa que foi sendo aprendida na área de machine learning, né, por causa dos primeiros resultados, né, há cerca de 5 anos atrás, começavam a ver isso. Né? Então, o algoritmo do Google não reconhecia caras negras, por exemplo. Né? Por quê? Porque ele não foi treinado com caras negras. É um problema humano, não é um problema de machine learning. Né? Os pesquisadores não inseriram caras negras para o algoritmo aprender.
Tá? Eu sempre costumo falar que algoritmo não cria preconceito, ele repete os preconceitos nos dados. Tá? Ele só vai mantendo os preconceitos que estão presentes nos dados. Eles não criam novos, né? Humanos criam novos. Tá? Humanos criam preconceitos além dos dados. Tá? Mas o algoritmo ele só vai repetir. Então, precisa ter muito cuidado com o tipo de dados que você está analisando. Tá? E é por isso que no nosso laboratório a gente sempre faz essa checagem. Né? A gente vê se o algoritmo está tomando decisões boas para brancos, para negros, para pessoas de baixa renda, para adolescentes, para idosos. Então, sempre fazer essa validação para checar, porque por mais que ele esteja tomando boas decisões, se ele estiver tomando melhores decisões para pessoas ricas, você aumenta a desigualdade na área da saúde. O Rafael, ele faz uma pergunta. Eu vou para o final do chat, porque tem a ver com isso que você está falando, né? O Rafael pergunta se qual a proporção de algoritmos, né, que você imagina, que tem validade interna comprovada, e após a análise se conclui que não possuem validade externa, ou seja, não dá para generalizar, né? E se a gente não pode esperar que a maior parte dos modelos em COVID acabem tendo essa baixa validade externa, porque são baseados em dados de poucos pacientes e dados ruins, né? E se sim, se os ensaios clínicos planejados nessa área não devem ser baseados apenas em modelos com boa validade externa comprovada. Pergunta comprida, complexa, mas acho que bem de encontro ao que você estava explicando agora, né? Sim, não. Extremamente importante, né? E é uma coisa que está em aberto em Machine Learning, uma coisa bem empolgante dentro da área de inteligência artificial, que eu cheguei a mencionar por alto, que é o fato. Será que eu preciso desenvolver algoritmos em todos os hospitais? Né? Ou seja, eu quero criar um algoritmo na Santa Casa de Porto Alegre, para predizer risco de paciente, acontecer alguma coisa com esse paciente. Será que se eu fizer um algoritmo em São Paulo, onde eu tenho mais dados, será que tudo bem eu fazer esse algoritmo em São Paulo e trazer esse algoritmo para Santa Casa? Tudo bem eu fazer isso? Que é o que a gente faz na área da saúde, hein, gente? É o que a gente faz com medicamento. Tá? O medicamento funciona lá em Nova York, tá? Lá em Boston. Tá? E ele é trazido para o Brasil diretamente. Tá? Então, a gente quer mudar isso. Em primeiro lugar, a gente quer descobrir se esse algoritmo que é feito nos grandes centros funciona nos outros centros. E se não, vai ser um resultado muito interessante. Essa questão de não ter validade externa vai ser muito interessante cientificamente para a área. Porque aí a gente descobre que, né, de novo, eu estou sendo simplista, desculpa aí o pessoal, né, dessa questão de funciona ou não funciona. Tá, mas acho que vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Funciona é alta performance, não funciona, baixa performance, obviamente existe uma área cinzenta e tal. Mas, então imagina que a gente descobre que não funciona. Então eu vou ter que ter algoritmo próprio para Santa Casa. Sempre. Tá? Isso vai ser extremamente interessante da área de Machine Learning, e a gente vê o quanto eu preciso, de fato, treinar esse algoritmo no Hospital da Santa Casa. Porque uma outra coisa que a gente está trabalhando será que se, eu desenvolver um algoritmo em São Paulo, ele funcionar mal na Santa Casa, será que se eu desenvolver, então, um algoritmo com dados de São Paulo, dados da Santa Casa, dados de Fortaleza, dados de Belém, dados de Manaus, será que ele melhora a performance na Santa Casa por causa dessa diversidade? Ou será que piora? Ou será que eu preciso desenvolver o algoritmo na Santa Casa? Tá? Ou será que nada funciona? Também é uma possibilidade. Tá? Então, tudo isso é extremamente empolgante para nós da área de Machine Learning. Tá? Então, se a gente for descobrindo aí que não tem validade externa, para nós vai ser muito interessante, do ponto de vista científico, né, nesse estudo de COVID. A gente vai falar que, trazer o algoritmo de São Paulo não funciona. Tá? Mas, se eu desenvolvo o algoritmo em Campina Grande, então a gente já viu que funciona em São Paulo, desenvolvendo algoritmo em São Paulo, funciona em São Paulo. A gente já está com os dados da Beneficência Portuguesa, do Estado das Clínicas, está tudo funcionando. Quando a gente desenvolve o algoritmo e testa lá. Então, imagina a gente pega esse algoritmo e joga em Campina Grande e não funciona. É um resultado científico interessantíssimo. A gente falar que, no futuro, todo hospital vai ter que ter uma equipe de ciência de dados. Tá? Os algoritmos só estão funcionando dentro do próprio hospital. Tá? E como a gente não está querendo ganhar dinheiro com isso, a gente não quer vender produto, a gente não quer fazer nada disso, a gente está interessado em conhecimento científico, para nós é interessantíssimo, do ponto de vista científico, se a gente tiver um resultado negativo de validade externa. Tá? Então,
vai ser uma área bem, bem interessante. É mais ou menos quando a gente faz revisão sistemática, que pode ser que a gente encontre artigos e pode ser que a gente não encontre, e isso também é uma resposta, né? Assim, trazendo para um outro universo. A Regina até coloca aqui que, sim, o conceito de validade vai ser discutido de forma fundamentada, né, e que isso já pode ser visto na área comercial. Ela fala do algoritmo da Bloomberg, que faz isso para diferentes países. Bom, acho que daí entra numa parte tão específica, eu desconheço o algoritmo da Bloomberg, mas você certamente conhece. Bom, a Regina ainda também chama atenção, né, que na área de ciências de dados são conceitos diferentes quando falamos em inteligência artificial, big data e machine learning, e que é trazida a estatística numa reformulação, né, do que a medicina baseada em evidências conhece, bem como regressão logística, mas aplicada a grandes dados. Então, trazemos da empresa, como já fizemos um dia, de trazer da engenharia os conceitos de controle de qualidade. Então, acho que ela traz uma aproximação. Essa é a beleza de... obrigado, Regina. A Regina também acho que menciona a questão do pessoal da Anvisa, que tem ótimos estatísticos, foi ela? Isso, a Patrícia tinha feito a pergunta, né, se teria pessoal capacitado na Anvisa para avaliar, e ela comenta assim. É muito verdade isso. Então, eu tenho dado algumas palestras na Anvisa, e de fato, né, o pessoal muito bom discutindo em alto nível, né, a questão de modelos de predição, de modelos de machine learning, tá? Então, de fato, eu concordo plenamente, o pessoal muito bom na Anvisa, né, e muito interessado em começar a regular essa área, tá? Então, é muito bom que a gente tenha ótimos profissionais lá, que saibam analisar com detalhe, né? Eu morro de medo dessa questão, de novo, de queimar a área com algoritmos ruins. Tá? E o que você falou antes, dessa questão de trazendo outras técnicas, ótimo, é muito bom isso. Então, machine learning, a beleza de machine learning é que a gente não está preso a nada. Tá? A gente não está preso a nenhuma estratégia. O que a gente usa hoje é porque o que a gente vê na prática que funciona. Tá? Se alguém desenvolveu um novo algoritmo, né, e às vezes acontece algum aluno do laboratório, né, lê em algum lugar, um algoritmo tomou boas decisões aqui, um algoritmo que a gente nunca viu, a gente traz na hora para o laboratório. Tá? Um algoritmo ou qualquer outra estratégia. Né? Descobri que a média é a melhor decisão possível de tudo no mundo. Ótimo, vamos trazer para o nosso laboratório, vamos testar a média. A gente não está preso a nada. Então, eu não criei nenhum algoritmo. Eu não estou preso ao algoritmo. Eu estou preso à melhor decisão possível a partir dos dados. Tá? Então, se trouxer outra área, é uma área que a gente está super aberto. Então, agora na HC, a gente está fazendo exatamente isso. A gente está olhando os scores conhecidos para doença respiratória, tá? Que o pessoal está usando para COVID, para predizer COVID. Tá? A gente quer testar se funciona e quer comparar com os algoritmos de machine learning, tá? Para ver se o machine learning traz algum ganho. Tá? Então, a gente está muito interessado nessa área. Então, qualquer estratégia nova que aparece, qualquer score, qualquer técnica, melhor técnica, eu acho que é perguntar para um vidente aí, traz aí, a gente vai comparar com os algoritmos que a gente tem hoje, tá? Que são os algoritmos que melhor funcionam. Então, a gente tem centenas de algoritmos, tá? Que às vezes a gente testa alguns ou outros, tá? Mas em geral a gente foca em 3 a 5, que são aqueles que na média funcionam melhor em todas as nossas análises, e a gente usa esse algoritmo. Mas recentemente tem aparecido alguns novos, né? O CatBoost, desculpa ficar muito técnico aqui, mas o CatBoost, o CatBoost é um algoritmo que começou a aparecer há alguns meses. Trouxeram para o laboratório, ele está ganhando em COVID, em alguns casos. Algoritmo que a gente nem conhecia uns meses atrás. Tá? Uma nova técnica de tomar decisões inteligentes. Tá? Se fosse a média, a gente também traria. A gente não está preso a nada. Eu não desenvolvi nenhum algoritmo, eu não tenho comprometimento com nenhum algoritmo, eu tenho comprometimento em auxiliar a tomar a melhor decisão possível a partir dos dados, segundo qualquer técnica, segundo qualquer forma, sempre acertando dados futuros. Tá? Isso é muito importante em machine learning. Tá? Eu sempre quero acertar dados que o algoritmo nunca viu. Então, ele aprende a regra no passado, tá? Aí vem um novo dado, e aí o novo dado que ele nunca viu, ele já aprendeu a regra lá no passado. Tá? Aí vem um novo dado, eu quero que ele acerte um novo dado, sempre. Tá? Então, esse é o foco. Acertar novos dados. Qualquer técnica, qualquer estratégia, qualquer algoritmo que houver no mundo,
E é bom da área que a gente descobre isso muito rápido. Tá? Então, quem descobre um novo algoritmo, ganha uma competição do Kaggle, publica um artigo, meus alunos ficam sabendo, eu fico sabendo, a gente traz para o laboratório na hora. Eu acho interessante na sua fala que a gente começa a reconhecer que, apesar de ser uma técnica nova e, é óbvio, né, muito complexa para nós da área da saúde, para os estatísticos um pouco menos, para quem é da área de computação deve ser menos ainda, mas para nós boa parte, né, disso parece filme, né, de ficção, uma coisa que que está longe, né, da nossa realidade. Algumas das coisas que você fala são muito próximas, né, essa coisa de usar score, ela não é necessariamente uma novidade, né, na área da saúde. E a própria Regina traz um exemplo quando ela fala, né, do índice POSSUM, criado para decidir sobre entrar ou não na UTI, feito logo após a Segunda Guerra Mundial, que era um modelo de regressão com poucos dados, né, e que hoje se faria isso, então, com Big Data, né. Perfeito, exatamente isso que a gente quer, né, uma área de encaminhamento, assim, do nosso laboratório, é ver esses scores. Algumas áreas usam muito esses scores, principalmente o pessoal de UTI, que trabalha em UTI, tá? Tem muitos scores de UTI que vão ajudando os intensivistas a tomarem decisões. Então, a gente vê, ok, então, de novo, é um score feito lá em Boston, tá? Lá nos Estados Unidos, que as pessoas estão trazendo para o Brasil diretamente, da mesma forma que trazem medicamentos. Tá? Então, a gente quer ver, será que a gente não consegue, com os dados da realidade do Brasil, desenvolver um algoritmo melhor? Então, a gente está muito empolgado nessa área, acho que vai ser uma área que vai crescer bastante. O bom desses espaços de convivência, né, que o próprio chat já serve para as pessoas se conhecerem melhor, para as pessoas poderem começar a arquitetar, né, futuras parcerias. A Regina e a Patrícia já entraram ali numa conversa, né, sobre os estatísticos brasileiros. A Regina é estatística conselheira do Conselho, né, de Estatística aqui de São Paulo. Que legal, Regina. Prazer. E o Rafael traz mais uma pergunta. A Rafael está pedindo desculpa por fazer perguntas, não peça, essa é a ideia da conversa, Rafa. Até se você quiser abrir o microfone e fazer a pergunta, você mesmo fique bem à vontade. Mas vou lendo aqui, ou você quer falar você mesmo? Bom, vou lendo aqui, então. Eu posso falar, Tânia. Ótimo. Então tá bom. Não, eu queria perguntar para o Alexandre, primeiro, obrigado pela apresentação, Alexandre, e é uma área que eu também tenho interesse, mas nunca consegui aprofundar muito. Eu gosto bastante quando poder assistir qualquer coisa sobre isso. E existe o algoritmo que vocês estão se referindo aqui, eles são para predição dos desfechos do paciente, ou seja, se os pacientes, quais são os pacientes que vão complicar e vão morrer, ou existe alguma análise de predição de quais pacientes vão responder melhor ao tratamento X ou Y? Porque eu vi alguns pré-prints por cima também, alguns modelos em COVID avaliando a predição de efeito de diversos tratamentos, sendo que para a gente, não existe, até o momento, né, agora a gente tem um aí, mas não existia nenhum tratamento com qualquer efetividade plausível. E como isso funciona? Como eu posso fazer um modelo prevendo qual paciente vai responder melhor ao tratamento se a gente não tem que o tratamento é melhor ou não? Esse é o grande problema de inteligência artificial. Ela depende de dados, né? Então, ela só aprende, né? A área que domina hoje a inteligência artificial, que é machine learning. Machine learning precisa de dados para aprender as regras. Então, a gente não ensina diretamente o algoritmo, mas a gente faz muita coisa, né, para auxiliar o algoritmo, para melhorar, né, as capacidades preditivas do algoritmo, mas ele aprende as regras com os dados, sozinho com os dados, nesse sentido. Tá? Então, precisa ter esses dados. Então, no caso de tratamentos, né, a gente precisaria de dados de pessoas que foram tratadas com esse tratamento e que receberam outro tratamento. Tá? E aí sim a gente pode desenvolver algoritmos, que é uma área também, eu acho que no meu laboratório acho que está com muitas áreas, eu preciso começar a cortar meus alunos. Então, é uma área que também a gente está desenvolvendo, a gente está pensando em fazer para a COVID, que é acompanhamento hora em hora do paciente. Tá? E o algoritmo ele vai dando, isso daí é um algoritmo de redes neurais profundas, tá? Chamado LSTM, que ele vai de hora em hora, dependendo do que vai acontecer com o paciente, ele vai mudando o risco, a probabilidade do paciente ter algum problema. E aí a gente consegue modelar no sentido que, paciente nesse momento, nessa situação, se eu der esse tratamento, como é que muda o risco dele morrer nas próximas 24 horas? Tá? Mas, de novo, a gente precisaria ter muitos exemplos,
e precisaria ser um medicamento que já é dado para alguns pacientes e não dado para outros, para o algoritmo aprender isso. Tá? Mas existem isso, a gente já está desenvolvendo, alguns colaboradores do Einstein já estão fazendo isso também no Einstein, que é analisar esse caminho. Tá? Então, o paciente chegou até aqui, então, nesse momento, ele está com uma probabilidade de morrer de 37%. Tá? Vamos ver quando essa probabilidade muda, se na próxima hora eu, aqui, só nos dados mesmo, tá? Eu mudar os dados do paciente e falar que ele vai tomar esse medicamento, versus não tomar. Vamos ver como muda. Tá? Aí você consegue fazer essa simulação e consegue tomar essas decisões. Está lembrando muito as simulações que são feitas nos modelos de farmacoeconomia, né? Porque basicamente são modelos, né? E vão depender muito da qualidade dos dados primários, né? Nesse sentido, acho que é difícil pensar na área da saúde a questão do machine learning com dados brasileiros, porque a gente sabe da fragilidade, muitas vezes, né, desses dados, principalmente em relação ao uso de medicamentos, né? Muitas vezes a gente olha só a dispensação, o que não significa necessariamente o uso, né, do medicamento, trazendo um pouco para a área de medicamentos que a gente estava discutindo agora. A Regina colocou quem determina os fatores preditivos, né? O médico, a medicina baseada em evidências, daí o médico leva para o estatístico ou para o Alexandre no laboratório. Então, qual desses fatores aí, se quer saber, então qual desses fatores fazem a diferença, né? Então, acho que ela estava dando um exemplo aqui, né? Regina, você quer abrir o microfone e falar um pouquinho? Oi, não, eu só estava explicando mesmo aqui, porque parece que a gente falar de machine learning, que ele aprende sozinho, assusta. Parece que o computador vai sair resolvendo tudo, e de maneira alguma isso acontece. Nunca, desculpa, Alexandre, vou usar você, mas eu tenho certeza que não, eu te conheço há muito tempo, eu te acompanho, leio tuas coisas. Eu te assisti uma vez no HC, fiquei encantada te vendo lá do palco. Então, assim, nunca que você, Alexandre, vai dizer assim, este é o fator. Não, você diz assim, o que você tem, quais as evidências, quais os fundamentos, aí você faz a conta. Né? E a conta, entre aspas, é uma conta simples, é um modelo que todo mundo aqui conhece, como a regressão logística. Não é diferente disso, só que, claro, como é um modelo preditivo, a gente encaixa mais uma coisa e outra. Mas acho que o que assusta é quando a gente fala assim, daí o modelo aprende. Eu acho que é essa questão do... E você colocou uma coisa importante, viu, Regina, que é essa questão de que quais preditores a gente usa. Né? Acho que você chegou a mencionar. Então, quando eu quero fazer uma predição de um evento, né, eu preciso colocar para o algoritmo aprender, né, as variáveis que vão levar a esse evento, que a gente já acha que vai levar para esse evento. Não colocar tudo aqui no meio, porque senão o algoritmo ele se embaralha nessa questão, ele entra numa questão que a gente chama de sobreajuste, que ele começa a decorar alguns detalhes ou algumas coisas que não são importantes, que aí no futuro, quando vierem novos dados, ele vai funcionar mal. Tá? Então, como é que a gente seleciona esses preditores? Eu acho que até mais alguém está mencionando. Como é que a gente... A Patrícia. A Patrícia está perguntando, né, se a escolha do preditor é inicialmente... Tá falando, né, que a escolha do preditor inicialmente, então, seria subjetiva, e aí, durante a calibragem, que alguns teriam que ser ajustados, é isso? Perfeitamente. Então, a gente usa todos os preditores que a gente acha que talvez, né, sempre com algum médico, né, alguma pessoa da área. Então, quando a gente faz um estudo de cuidados paliativos, a gente traz um intensivista. Quando a gente faz um estudo de Covid, a gente tem clínicos gerais do HC. Né? Então, todos os nossos algoritmos são feitos com profissionais da área. E como é que eles, profissionais da área, sabem quais fatores podem levar ao desfecho? Via estudos de estatística mesmo. Tá? Estudos tradicionais da área de estatística, que a gente chama de inferência. Né? Estudos aí que mostraram que essa característica está associada a esse desfecho. Tá? Então, é muito importante essa área de estatística, essa área de análise de dados aí, sem ser predição, né, análise de dados de inferência, para conhecer esses fatores preditores. Tá? Que aí a gente aprende, que aí a gente coloca só esses fatores preditores, que já tem um histórico de evidências, né, mostrando que eles são importantes, direto ou indiretamente. E aí os profissionais da área, junto com isso, eles têm a sua vivência da área e falam que, eu agora trabalhando com Covid, eu estou vendo que muito paciente com dedímero
alterado, que foi uma das coisas que também a gente incluiu nas nossas pesquisas. Foi uma coisa que o pessoal da clínica estava vendo. Então, D-dímer alterado, DHL alterado, tudo isso eles estavam vendo que estavam gerando um prognóstico ruim. Aí a gente falou, ótimo, a gente conversou com eles falaram que ó, a gente está olhando muito isso. A gente falou, ótimo, doença nova, não tem pesquisa ainda, vocês estão achando que é isso? Vamos testar isso. E, de fato, nossos algoritmos estão encontrando que é exatamente isso. PCR, D-dímero, DHL, tudo muito associado. Então, é uma coisa que os médicos foram descobrindo na sua vivência de tratar paciente de Covid. Eles falaram para a gente, ó, olha isso aqui, a gente colocou no algoritmo junto com muitas outras e a beleza disso foi que o algoritmo confirmou essa opinião dos médicos, né, no sentido que eles estão usando muito essas características para tomar a sua decisão. Tá? Então, é uma coisa que vem da inferência, né, vem da inferência e do conhecimento médico, da vivência médica, que a gente trouxe para o algoritmo e os algoritmos estão usando bastante. Tá? Então, precisa ter essa área de estatística, essa área de inferência antes, que é muito importante. Então, de novo, a machine learning não veio para substituir nada, não veio para dizer que os outros métodos são errados, não veio para nada, só veio trazer força em uma área que estava meio que negligenciada historicamente, que é essa questão de predição. Posso falar 2 minutinhos só? Quando ele fala da inferência, vocês vão entender, assim, vai ficar muito legal, porque a inferência você tem uma pequena amostra, que necessariamente tem que ser uma amostra significativa, né? Quando a gente fala em machine learning, é o mundo ideal para vocês, é a população. O machine learning dá conta do que a pesquisa inicial não dá. Só que não existe machine learning se não tiver inferência primeiro, que é o que ele falou. Então, se a gente não fizer um estudo bonitinho primeiro, com a pequena amostra, para entender o que acontece com aquela amostra, para fazer a inferência para uma população um pouquinho, porque agora vem à tona uma coisa que a gente na estatística discute muito, o que é população, né? Enfim, mas é uma outra história. Mas, enfim, aí a gente está com uma amostrinha significativa dessa população, e aí o machine learning dá conta de subpopulações infinitas. E essa que é a grande diferença. Mas, desculpa, já acabei. Eu acho que vai de encontro com o comentário da Patrícia aqui, né, de que essas diferenças ambientais vão poder fazer diferença na performance do algoritmo, né, até porque os preditores que podem ser levantados por um médico de um hospital vão ser diferentes, né, podem ser diferentes ou até mesmo não existir em outro hospital. Perfeito. E aí, é exatamente isso que a gente está trabalhando, Patrícia. Obrigado pelo comentário. Exatamente isso que a gente está trabalhando. Então, a gente está desenvolvendo os algoritmos segundo várias disponibilidades de variáveis. Tá? Então, a gente tem, na verdade, não é um algoritmo falando que funciona. São centenas de algoritmos. E a gente vai falando, ó, se esse local só tivesse essas variáveis, a performance seria de tanto. Se tivesse essa, seria de tanto. Se essa, seria de tanto. Para que isso? Porque, eventualmente, a gente quer transferir esses algoritmos para as regiões onde são mais precisos, né? Onde precisam mais deles, que são as regiões mais afastadas, tá? Onde eles não têm essa coleta de dedímero, tá? É uma variável cara de ser coletada. Então, a gente vai ter um algoritmo falando, ó, a nossa expectativa é que se você só tiver essas variáveis, você vai ter uma performance de tanto. E a gente vai levar o algoritmo lá para Campina Grande, tá? E vai lá para Patos, né? Outra cidade que a gente tem no interior da Paraíba, para Patos, e falar que, ó, o que a gente espera com essas variáveis que vocês têm é uma área abaixo da curva, uma calibração de tanto, uma especificidade de tanto, sensibilidade de tanto, etc. Vamos ver o quanto a gente consegue na realidade aqui. Tá? Então, é extremamente importante essa questão de disponibilidade de variáveis. Tá? E esse é o nosso artigo que a gente está escrevendo agora, porque a gente conseguiu uma parceria com a Beneficência Portuguesa, que é um dos maiores hospitais de São Paulo, que é particular, que atende muita gente e coleta muitas variáveis. Então, a gente tem o padrão ouro, tá? No sentido de disponibilidade de dados. Tá? E aí, dentro do padrão ouro, a gente vai dificultando a vida do algoritmo, no sentido que a gente vai tirando uma variável, vai tirando outra, vai colocando alguns problemas para a gente ver o quanto a gente esperaria que ele tivesse de performance em situações menos ideais. Tá? Então, essa questão de disponibilidade de dados, disponibilidade de variáveis é fundamental. A Patrícia até brinca que essa cozinha é regional, né? E é bem isso, né? A questão da validade externa vai impactar bastante, né? Com essa disponibilidade de dados. A Tatiane, né, agradece pela aula, falando que foi muito legal conhecer os projetos em desenvolvimento na primeira aula, e confesso que
Gostei muito dessa de agora, porque parece que as coisas encaixaram melhor, né? Talvez seja também, a gente vai tendo mais contato, vai ficando mais fácil, né? E aí ela... Bastante. Em primeiro lugar, você tem o baque, você fica pensando assim, mas à medida que você vai vendo exemplos, né, vai entrando, assim, também aconteceu comigo quando eu comecei na... No curso, acho que foi a terceira vez que eu te ouvi falar, eu já tinha assistido aulas suas, mas a gente vai, né, se apropriando do assunto. E aí ela coloca uma dúvida, né, foi muito discutida aqui a qualidade dos dados que vai alimentar o modelo, a maioria das bases pode ter problemas em relação ao reporting desses dados, por exemplo, o DataSUS ela coloca, né, mesmo quando se usa dados de prontuários médicos, também pode ter heterogeneidade ou dados incompletos. E aí ela pergunta como lidar com essas incertezas da base, como funciona essa calibração dos dados incluídos. Sim, ótima pergunta, ótima questão, e eu acho que entra um pouco naquilo que eu tinha falado antes, nessa questão que a gente está tentando desenvolver os algoritmos segundo adversidades, né, segundo disponibilidade de variáveis, a gente está testando, né, o que a gente faz quando a gente não tem a informação de uma variável, né, essa questão do missing, a gente faz imputação ou não faz imputação. A gente tem alguns algoritmos que lidam bem com missing, tá, na área de machine learning, tá, algoritmos que vão aprendendo a tomar decisões via missing, tá, e a gente reflete muito se a gente traria essa informação para outros hospitais, etc. Tá, então, de fato, a questão de disponibilidade variável é a chave de machine learning, é com isso que a gente vai conseguir pensar em, de fato, em generalizar esses algoritmos. Só a partir do momento que a gente conseguir lidar com essa diversidade de coleta de dados. O ótimo de COVID, né, a nossa grande sorte de COVID, é que são desfechos duros que a gente está trabalhando. Tá, comparado com outras doenças, com boa parte das outras doenças. No sentido que diagnóstico de COVID, em geral, a gente só está trabalhando com esse diagnóstico RT-PCR, tá, para COVID. Que, obviamente, existem diversidades aí, né, na qualidade dessa coleta, mas é o mesmo exame com as mesmas técnicas, supostamente. Tá? Hemograma também. Né? De novo, existe alguma diversidade tal, de qualidade de coleta, mas é a mesma coisa em todos os lugares. Não depende, né, falando isso, que não depende do capital humano que eu tenho no local. Então, de ter médicos especialistas em pneumologia, por exemplo. Tá? Não depende de ter médicos que saibam fazer o diagnóstico de uma doença, que é um problema na área da saúde. Então, a gente está trabalhando com resultados laboratoriais apenas. Tá? E tirando laboratoriais, a gente está usando sexo e idade, que também são coisas automaticamente fáceis de serem coletadas. Tá? Então, é uma oportunidade muito grande para a área de machine learning, o fato de a gente usar para a COVID os desfechos serem duros. Tá? Então, a gente independe da qualidade do médico ali, né? Do conhecimento do médico local. Então, vai ser a primeira vez que a gente vai conseguir, de fato, ver isso, né? Essa generalização dos algoritmos. Tá? Então, vai ser muito interessante para o caso de COVID, né? Um dos motivos que eu acho que essa doença vai ser tão interessante para o crescimento de machine learning. Bom, olá, então, mais alguém quer fazer alguma pergunta? Ayrton, quer fazer mais algum comentário? Você está tão quietinho hoje. Bom, sabe que uma das coisas que mais eu gostei de ouvir o Alexandre falar, que tu é economista, e como economista, primeiro tem que resolver o problema de saúde, que infelizmente não é todo economista que pensa assim. Eu acho que acho que é um aspecto importante do momento do país, né? E podia dar exemplos de inteligência artificial usados na economia e em outros setores, até para a gente ter uma ideia como é que ela está sendo utilizada em outros setores? Setores, não da saúde, né? Sim, então, mercado financeiro. Né? Então, saiu uma reportagem na capa da Economist, né, que é a principal revista aí de economia, revista semanal de economia, sobre como hoje Wall Street é dominada por machine learning. Tá? Então, hoje, boa parte dos grandes fundos dos Estados Unidos são fundos que a gente chama de quant, né, que, em geral, utilizam várias técnicas de machine learning e que está chegando com extrema força no Brasil. Tá? Então, cada vez mais, a gente está vendo mais esses fundos de investimento, que, no fundo, são conjuntos de algoritmos de machine learning, que conseguem predizer, né, mudanças na economia, mudanças no desemprego, como é que cada ação vai variar, né, e ele vai te dando, né, indicações de compra ou venda de ação, baseado no Big Data, né, nessa quantidade imensa de dados. Ele vai aprendendo, né, o que faz uma ação de uma determinada empresa subir ou descer, dado o contexto todo,
das outras empresas, né, da economia em geral. Tá? Então, hoje, e é impressionante, né, a velocidade com que está sendo incorporada no Brasil. Então, eu sou economista, né, eu tenho muitos amigos no mercado financeiro, tá? E antes meus amigos não entendiam nada do que eu fazia. Hoje eles estão extremamente por dentro do que eu estou fazendo. Eles mencionam sempre, no nosso banco a gente está começando a usar machine learning para isso, para aquilo. Eu tenho amigos em empresas, tenho um amigo que trabalha, um dos meus melhores amigos, trabalha no Oba, no supermercado. E aí eu falei com ele de machine learning, eu falei, você precisa colocar machine learning no supermercado e tal. Ele falou com o chefe, isso daí foi acho que há 3, 4 anos. O chefe não se interessou. Ano passado o chefe chegou para ele, aquela história lá que você tinha falado de inteligência artificial, eu vi que o Pão de Açúcar está fazendo alguma coisa assim. Resolve isso aí de inteligência artificial. Então hoje o meu amigo, ele é diretor da área de preditiva do Oba, ele colocou inteligência artificial para os estoques, para saber quanto ele vai mantendo de estoque de determinado produto, baseado na demanda e baseado na oferta e na época do ano. Tá? Então, ele conseguiu assim, revolucionar a empresa, hoje ele é diretor, né? Então hoje ele está super bem. É exatamente por isso, né? Então ele conseguiu, e ele contratou uma consultoria para isso, né? Ele não é da área, mas hoje os estoques do Oba são determinados por machine learning, estoque de grande parte aí dos supermercados e dos mercados, principalmente os grandes. Tá? Então, quanto de fruta eu mantenho, quanto de banana eu mantenho, quanto disso aqui, tudo via esses algoritmos que vão decidindo. E até mesmo questão de posição na prateleira. Tá? Isso daí é um problema de qual posição vai vender mais o produto e vai me dar um maior lucro, é um problema de predição. Tá? Um problema de machine learning. Então, hoje também já tem muitos usando isso. Se eu não me engano, o Oba ainda não está usando de prateleira, mas eu já falei para o meu amigo, eu acho que ele vai começar a usar em breve. Eu imagino que futebol, os clubes de futebol também devem usar isso, né? Os que estão mais... Futebol já começou a sair muitas matérias, saíram no início do ano e no fim do ano passado. E os grandes clubes da Europa também estão usando machine learning para contratar jogador. Mas futebol é uma área muito difícil para machine learning, porque muito do que é futebol, né, o desfecho positivo é difícil de contabilizar. Por quê? Porque são feitos poucos gols, né? Que seria o desfecho mais positivo possível, né? São poucos gols. Mas também é importante a roubada de bola, o passe certo, aquele passe sensacional. Então, como é que você quantifica um passe sensacional, por exemplo, para saber o valor desse jogador para a tua equipe? Né? Então, é muito difícil e tem sido muito interessante. As primeiras áreas que apareceram no machine learning foram áreas mais esportes mais quantitativos, como o beisebol. A beisebol foi o primeiro esporte a aparecer no machine learning. Por quê? Porque você sabe exatamente quantos arremetidas, não sei como é que chama, mas acertadas de bola, quantos home runs, quantos strikes out, quantas essas coisas, é muito quantitativo esse jogo. Então, acho que vai funcionar melhor quanto menos fatores, né, de confusão você tiver, né, na área da saúde, na área desses esportes que demandam, que tem menos regras, né, que tudo pode acontecer no meio da partida, às vezes o time funciona bem a partida toda, rouba todas as bolas, mas não faz o gol. Né? Aí exatamente. Aí como você quantifica time que cresce no último minuto, por exemplo, que é quando faz a diferença. Então você quer um jogador que, por exemplo, cresce em jogos importantes. Difícil quantificar isso, né? O que seria um jogo importante, o que seria um momento importante da partida. Influência da torcida, né? Também, influência da torcida, né? Se ele cresce quando a torcida cresce. Né? Então é bem difícil. Futebol é um esporte bem difícil para machine learning. Mas, se vocês procurarem aí reportagens, começaram a sair muitas. Então, hoje, o Bayern de Munique, o Liverpool, o Real Madrid, tem equipes grandes de ciência de dados utilizando o machine learning para isso. Porém, é muito difícil, né? Eu não sei o quanto eles estão aceitando, mas é extremamente empolgante. O Lincoln fala aqui da Netflix, né? Dessas grandes redes, né? Que a gente sabe que fazem isso, né? O próprio Facebook, com a história de direcionar as propagandas, né, os anúncios de publicidade, e a Karine já se empolgou aqui para usar machine learning para controlar estoque de medicamentos, né, mas vai bem nisso, né, nessa questão do quanto é previsível isso. Né, então, e entra isso daí também, né, então, não quero falar que tudo é predizível e tudo é fácil, é muito difícil, precisa de muitos dados, tá, então eu estou sendo aqui um otimista no sentido que precisa de muitos dados, precisa da técnica adequada. Tá? Eu acho, na área da saúde, minha opinião, Alexandre, eu acho que não tem nada na saúde totalmente aleatório.
no sentido que não existe nada que você não consiga predizer com alguma performance, uma boa performance, dada a quantidade de dados que você quiser. Tá? Então, pensando assim, se eu tiver dados sobre tudo sobre a pessoa, acho, minha opinião como Alexandre, eu acho que eu consigo predizer, eventualmente, então a gente não tem ainda todos os dados sobre todo mundo, tá? Mas eu acho que no dia que a gente vai conseguir predizer com boa performance os problemas de saúde da população. Até mesmo, o pessoal às vezes fala, bala perdida, até mesmo bala perdida. Tá? Porque se eu não sair de casa, né, o meu risco de tomar uma bala perdida é muito baixo. Se eu moro em um bairro rico, né, o risco do pessoal sair por aí atirando, né, os policiais invadirem e saírem atirando é baixíssimo. Eu tomar uma bala perdida é baixíssimo. Então, mesmo essas coisas aí que as pessoas acham que é aleatória, né, até isso a gente conseguiria predizer eventualmente. Então, é sempre um desafio que eu lanço para os meus alunos, né, que vamos pensar em uma coisa totalmente aleatória em saúde. Normalmente a gente não consegue pensar, né? Obviamente, dada todos os dados, dada eu ter todos os dados sobre a pessoa, sobre todo mundo, tá? Que é o nosso grande desafio hoje de machine learning, é ter esses dados. Tá? Então, dado eu tendo todos os dados, tendo todas as técnicas, as melhores técnicas, eu acho que tudo em saúde, eu acho que não tem nada em saúde totalmente aleatório. A grande questão, a Tati até fala um pouco disso, né? Ela estava agradecendo a aula, né? Falando que foi muito bacana e que ela gostou de ver essa preocupação com os desfechos, também machine learning. Eu acho que esse é um dos grandes desafios, né? Porque na área da saúde a gente tem muito estudo com desfecho intermediário, né? Com desfecho substituto, né? Então isso dificulta mesmo a predição. A Patrícia, eu vou já encaminhando aqui para o final, né, porque a gente teve uma conversa bem produtiva e a gente está chegando próximo do nosso horário previsto, com a fala da Patrícia, de que um dos jovens estatísticos do CSM, que é onde ela trabalha, recebeu 2 propostas de emprego assim que se formou, né, uma para trabalhar com futebol e outra para trabalhar na área da saúde, e acabou escolhendo a área da saúde. Então, é ótimo para ele, eu fico muito feliz para ele. É uma coisa ótima para nós que trabalhamos na área de pesquisa, e ao mesmo tempo é uma maldição um pouco, né, no sentido que os meus alunos, né, em geral, conseguem ótimas ofertas de emprego, né, e aí acabam tendo pouco tempo para desenvolver as nossas pesquisas do laboratório, né, principalmente via banco, né, esse que é o problema, né, quando o banco entra na jogada, eles contratam todo mundo, porque eles não têm limite de salário, né, eles pagam o que eles quiserem com a verba que eles têm. Então, infelizmente, a gente tem essa dificuldade de trazer as pessoas para a área da saúde, como a Patrícia mencionou, né? Mas como é que a gente convence essas pessoas? A gente convence em impacto social, né? No sentido que a gente vai transformar o sistema de saúde com esses dados, com a melhoria de decisões, com melhores decisões, né? A gente vai trazer machine learning para o interior do Piauí, em uma cidade onde só tem um médico para a população inteira. Tá? Então, esse um médico, que tem que ser o pneumologista, tem que ser o cardiologista da cidade, tem que ser tudo. Em alguns anos, ele vai ter no ombro dele o melhor cardiologista do mundo, ajudando ele a tomar decisões. Isso vai mudar radicalmente a atenção à saúde no Brasil, principalmente em áreas mais afastadas, onde esse impacto vai ser muito grande, a gente espera, à medida que a gente tem esses dados. Tá? Então, com isso, né, com esse impacto, a gente tem várias formas, né? Voltando para o meu lado economista, né, existem várias formas de você pagar um salário, entre aspas, né, que vai desde, né, o salário mesmo, né, até o impacto social, até o bem-estar, até a qualidade de vida, etc. Então, o que a gente traz na área da saúde? A gente traz essa questão de impacto social. Que todo mundo tem algum parente, tem algum amigo que já, infelizmente, teve alguma decisão errada na área da saúde e sofre as consequências até hoje, ou já foi a óbito, né? Acho que todo mundo conhece exemplos assim. Tá? Com o machine learning a gente tem o potencial de, né, com o tempo, obviamente, né, com mais dados, com validação desse algoritmo, todas as técnicas adequadas, etc., a gente conseguir melhorar essas decisões, diminuir o número de erros, né, cada vez mais decisões baseadas em dados. E hoje que uma coisa que não existe na área da saúde, né, então hoje os profissionais, eles têm informações dispersas, né, então, o resultado de um exame aqui, diagnóstico ali, sintoma aqui, não sei o quê, mas nunca tem nada que junte tudo isso, né? Então, o que a gente vai fazer com o machine learning? A gente vai juntar tudo isso, não vai tomar decisões no lugar do profissional de forma alguma, a gente vai juntar tudo isso e dar um subsídio, falar que, dadas essas características todos os pacientes, né, ele tem
por exemplo, 87% dado histórico de ter essa doença. Então, o médico finalmente vai ter um ponto de partida para tomar essas decisões tão difíceis, que hoje é um grande deserto. A gente teve bastante interesse, né, na conversa, que a gente sabe que esse é um horário difícil, que é o horário de almoço, né, nem todo mundo consegue participar, por isso que a gente deixa a gravação depois lá. Mas só para você ter uma ideia, a gente está com 4 dos 5 organizadores do curso na sala, né? Então, acho que E a gente é meio que de áreas um pouco diferentes, né? Trabalha não especificamente todo mundo com o mesmo assunto, então acho que isso mostra a diversidade, né, de interesse. A gente tem a Regina, que é estatística, né, tem o pessoal da medicina baseada em evidências, então acho que é um assunto que está todo mundo querendo saber para onde vai, né? Eu acho que está muito no começo, mas está todo mundo antenado com o assunto. Ayrton? E a outra coisa é chamar atenção, me parece que não houve muitas saídas ao longo do período, né? O pessoal se manteve, né? Mostrando que prende atenção um assunto como esse, né? Certamente. Com certeza. Gente, então, não sei se a gente está terminando, mas só como uma reflexão, essa questão vai ficando mais e mais importante, né? Essa área, né? Ela só vai crescer e crescer e crescer e não vai ser substituída por nada, não sei se foi mencionado outra vez. Né, que acho que daí é uma força para vocês, uma certeza para vocês irem a fundo nessa área e se especializarem mesmo, porque como eu falei, machine learning não está preso a nada, a gente só está preso à tomada de decisão inteligente a partir de dados. Tá? Ou seja, machine learning não vai ser substituída por uma outra área. Tá? Por quê? Porque se vier uma nova técnica, um novo algoritmo, a gente vai incorporar em machine learning. Tá? Então a gente não vai acordar amanhã, machine learning está interessado em tomar decisão inteligente a partir de dados. Só isso. Eu não estou preso a nada, nunca criei nenhum algoritmo, nada. Então, tudo que for aparecendo, a gente vai incorporar na área de machine learning. Tá? Então, não vai ser desatualizado. Então, em 10 anos, a gente ainda vai falar de machine learning em 20 anos, em 30 anos. E cada vez mais, por quê? Porque a gente está coletando mais dados, tá? Então, e o algoritmo precisa de dados. Tá? Os computadores estão cada vez melhores, estão cada vez mais rápidos de rodar esses nossos algoritmos. Tá? E está vindo muita gente para a área, ou seja, novas técnicas vão aparecendo. Tá? E a gente vai incorporando essas novas técnicas. Então, a não ser que tomar decisão inteligente a partir de dados deixe de ser importante, tá? A gente acordar amanhã e de repente, não, tomar decisão a partir de dados não é mais importante, vamos usar a intuição sempre, é a melhor coisa, vamos chutar, vamos, né, usar a nossa opinião, etc. Se isso não acontecer, machine learning, decisões inteligentes a partir de dados só vai ficar mais e mais e mais importante. Tá? E, obviamente, vão ter essas questões na mídia, né, esses escândalos, esses problemas aí que vocês mencionaram muito bem, que são ótimos assim, de aprendizado. Tá? Mas, assim, não podemos tirar esse fundo que esses problemas que vão aparecendo, em geral, são resolvíveis. Tá? Então, o algoritmo tomando decisão preconceituosa. Por quê? Porque o dado estava preconceituoso. Vamos arrumar isso. Tá? Acho que vai de encontro também com o que você falou, de fazer a validação e até de ter alguma estrutura que regulamente melhor isso, né? Porque eu acho que existem questões éticas, como o Ayrton bem levantou, e você também falou da questão do FDA, né? Fazendo uma validação disso, então acho que é para isso que a gente vai caminhando, né? Como toda área nova, em algum momento ela acaba sendo regulamentada para poder coibir os excessos, né? E melhorar essa área também. Sim, exatamente, né? Os excessos, as pessoas que vão fazendo as coisas. Porque, assim, à medida que começa a dar muito dinheiro, né, você começa a entrar muita empresa, muita startup, achando que fazendo coisas ruins, né, sem nenhuma validação, algoritmos ruins, com problema tal, vendendo isso como se fosse a grande solução, aí, sem nenhum comprometimento científico, comprometimento ético, nada. Tá? Então, de fato, é um problemão, né? E eu bato bastante nessa tecla com os meus alunos, né? Nunca vamos nos deixar levar por essa pressão de fazer pesquisas ruins em nome de valor, ou de fama, ou de não sei o quê. Eles podem fazer o que quiser, né? E é um ponto negativo dessa nossa crescimento, né? Então, à medida que a gente vai fazendo essas pesquisas, a área vai ficando mais famosa na área da saúde, as pessoas vão se interessando mais,
né, eu acho que eu faço boas pesquisas, né, então eu falo das minhas pesquisas aqui, e às vezes as pessoas não conseguem identificar, né, a qualidade de pesquisa, né, acham que tudo é bem feito, ou que o algoritmo aprende tudo sozinho, então é tudo igual, é tudo a mesma coisa, machine learning é de qualquer jeito, o algoritmo está aprendendo, então não importa a qualidade, porque é o algoritmo que está aprendendo. Tá? Então, eu fico com bastante medo disso, e vai aparecer coisa ruim, tem aparecido coisa ruim. Tá? O que a gente não pode é falar que, então tudo é ruim. Tá? Então, a gente tem que ter esse discernimento, assim, de saber identificar o que uma startup de um carinha ali criou e jogou sem artigo científico, sem nenhuma validação, tal, de uma pesquisa científica séria, né, que seguiu todos os passos de boas práticas. Então, isso é fundamental. Bom, Alexandre, só agradecer muito. A gente ficou super feliz quando você aceitou fazer a videoaula, porque nenhum de nós, né, te conhecia assim bem pessoalmente, né? Não tem nenhuma proximidade, né, anterior ao curso. Eu tinha assistido palestras suas, né, mas não tinha interagido, né? E você foi muito solícito a responder nosso e-mail. E gravou a videoaula e agora de novo despendeu o seu tempo com a gente. Então, muito, muito obrigada. É um prazer, Daniela. Muito obrigado pelo convite. Obrigado pelas perguntas, foram ótimas, gente. Ótimas perguntas. Da outra vez também já tinham sido ótimas. Às vezes foram ótimas, muito bom o grupo. É um prazer. E como a Daniela comentou, esse tipo de interação que reúne pessoas de diferentes áreas do conhecimento e que nem se conhecem, provavelmente vão começar a interagir, e é essa a proposta do curso, né, que a gente, quando planejou ele, é exatamente trazer novos conhecimentos e aumentar a possibilidade de interação. Né? Então, muito bom. Muito bom. Muito obrigada também, Alexandre, muito bom te ouvir. Sucesso, parabéns pelas pesquisas, muito importante nesse momento. Bom, então a gente vai finalizar a gravação, finalizar o nosso evento, agradecendo muito. E até a semana que vem, né? Porque já virou encontro semanal. Alguns são participantes assíduos aqui, né? Tiveram os agradecimentos a nós, Ayrton, Karine, Raquel, né? Pelo curso, mas na realidade é um espaço de interação. A gente está gostando muito de fazer, né, Ayrton? Até logo, pessoal. Tchau, gente. Um prazer. Tchau. Tudo de bom.